Olá, vamos chegando, pessoal. Tô até tomando um chimarrão aqui. Olha que bonito meu chimarrão, em homenagem a todos vocês aí hoje, amigos especiais que acompanham nós nas nossas lives. Sejam bem-vindos. A nossa convidada já entrou, já vou chamar ela. Hoje a gente vai falar sobre os ODS novamente. Nós vamos falar sobre o ODS 10, que é a redução das desigualdades, um tema bem importante. Então a gente vai falar com a Edneia Cassiano, que é a coordenadora do movimento aqui em Chapecó, e a gente está bem feliz de receber ela. Ela tem toda uma trajetória já de trabalho voluntário e de acompanhamento aí dos ODS desde 2015. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, Sandro, tudo bem? Seja bem-vindo. O pessoal já está chegando aí, Ed, já tem bastante gente, já estão entrando. Bem bom. Não estou te ouvindo. Aham. Não sei se o pessoal pode comentar se está ouvindo a Edneia. Eu não estou conseguindo ouvir ela. Estão me ouvindo bem? E agora melhorou, Isabel? Sim, aham, tá bem bom. Tá, eu tirei o fone. Ah, tu não tá muito de cima para baixo? Não, tá bom assim. Não, tá bem boa, tá linda na câmera, linda mesmo. Tudo Eu tô certinho, aqui Edi? Tudo certo. Auxiliar. eu- Auxiliar, né? Oi, Bota esse olho ali. Tudo tudo bem? bem? Esse teu auxiliar aí é bem Não, comprometido. se não é o auxiliar, não dá certo, não adianta. Boa sorte, boa atividade aí para vocês. Obrigada, viu? Sucesso para você também. E obrigada por estar contribuindo aí com nós nesse movimento especial, permitindo que a EDE faça tanta coisa legal, tá? Acho que Então tá bom. faz toda a diferença. Tá bom, fiquem bem. Obrigada. Tá bom. Então, Edi, que bom falar contigo de novo, assim, muito especial. A gente tem um carinho muito especial por você, por toda a tua família. E assim, a gente já conversou no começo das lives dos ODS, tu é coordenadora aqui, tu desafiou e a gente comprou a ideia, então queria te agradecer pela oportunidade. Tem sido um aprendizado, assim, maravilhoso estar aqui conhecendo, assim, a história de cada um dos signatários e tantos cases de sucesso que a gente tem aqui em Chapecó. A gente fica muito orgulhosa de tudo isso. Então, eu queria te agradecer já e dizer de quão valoroso é esse trabalho que a gente faz e realmente com o objetivo de transformar a sociedade num lugar melhor. Acho que esse é o nosso propósito. Isabel, eu que te agradeço, primeiro pela oportunidade e segundo também por você encarar esse desafio aí, que tá ficando muito bacana as lives. A gente já está na 10ª, né? São 17 ODS. Então, muito obrigado aí por você representar o comitê e fazer a frente, fazer a coisa acontecer, né? Você tem um jeito, né? Enfim, administra muito bem isso, os assuntos, então é a pessoa ideal. Legal. E agradeço de coração. Eu também, então, a todos os nossos signatários, todos os nossos amigos que fazem parte desse movimento aí também, acho que é o momento da gente agradecer pelo comprometimento e carinho de todos com cada um dos objetivos e com cada uma das 169 metas. Então, acho que fica bem importante a gente ressaltar isso também. Isso aí. Uhum. Agradecer a todos. Na verdade, é um conjunto, cada um faz um pouquinho, né? Sim, E mesmo quem não se desafiou para essas lives, dessa vez vai ter outras oportunidades. Então, nesse movimento é assim, cada um faz o que pode, da sua forma, no seu tempo, né?
Então, É verdade. esse ano uns ajudam mais, ano que vem outros, e assim vai. É um movimento bacana por causa disso, a gente se ajuda, né? É verdade, eu acho que é um compartilhar de aprendizados e um aprender com tudo isso também. Eu acho que a gente se transforma, a gente aprende, a gente muda e depois a gente acaba ensinando outras pessoas. Eu acho que esse é o principal propósito do movimento no mundo, é fazer uma sociedade melhor através dessa troca, dessa experiência, desse compartilhar, desse cooperar que a gente faz todos os dias na nossa casa, nos nossos ambientes onde a gente está. E a verdade é que muitas vezes a gente não faz as coisas pensando que alguém vai se inspirar. A gente faz porque é o momento, enfim, né? Uhum, uhum. Mas depois as pessoas dizem, ah, eu me inspiro em você, ou me inspirei nesse projeto, nessa ação, né? Então é muito bacana isso, né? Que É o legal. resultado. E hoje, né, Ed, a gente vai falar de um ODS bem importante, que é o ODS 10, que é a redução das desigualdades. E eu acho que mais do que nunca essa temática tem vindo à tona nos países, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E a gente precisa olhar para essas metas que a gente tem nesse objetivo para a gente ver onde a gente pode contribuir, que é um objetivo bem importante para a gente fazer, então, uma sociedade mais humana, mais igualitária, onde a gente tenha oportunidade para todos. Então, é um ODS muito importante e hoje a gente vai falar dele. Eu diria que esse ODS, para mim, eu vejo como um dos mais importantes, porque ele é peça-chave para muitos outros, ou, bem Sim. dizer, todos. Né? Porque quando a gente Uhum. fala em desigualdade, a gente não está falando só de pobreza, né? A gente não quer falar só da pobreza ou só da mulher, né? Tem a questão da imigração, tem a questão da igualdade de gênero, tem a questão das Sim. crianças, tem a questão da Uhum. saúde. Sim, ele abrange praticamente todos os outros ODS e é peça-chave, fundamental. Sim. Aham. Mas assim, ó, Ed, antes da gente falar do ODS 10, eu queria assim que tu falasse um pouquinho da Flor de Lis, que é uma empresa aqui de Chapecó, que tem toda essa pegada de desenvolvimento sustentável, que trabalha bastante isso, a gente te acompanha há bastante tempo, e sabe o quanto você tem trabalhado assim para tornar essa questão assim, ó, da entrega para o teu cliente cada vez melhor, com menos produção de resíduo, com menos descarte, e tem assim participado desse movimento. Então, o que que é a Flor de Lis, Prosa e Café? Onde que ela fica? Então, a Flor de Lis Prosa e Café é uma empresa que praticamente ela tinha um foco em eventos. Inclusive, ano passado, a gente lançou eventos sustentáveis, né? E agora, com o Covid, então, a gente parou, né? Porque o pessoal de evento não está trabalhando. Agora, nesse momento, a gente está produzindo refeições coletivas, Uhum, tá? Mas, assim, eu quero deixar bem claro que esse não é o foco da Flor de Lis. No momento, a gente está sobrevivendo como a maioria dos empresários. sim. Mas nosso diferencial está em eventos sustentáveis. O que que significa isso? Uhum, Faço um café da manhã, quando eu faço um coffee break, um almoço, um buffet lá para a empresa, eu ofereço para ele de forma que não gera lixo. Né? O que que é isso? Eu não uso descartáveis, a gente não utiliza caixas de papel, enfim, tudo que a gente utiliza uhum, é vidro ou inox. Então, tem uhum, o suporte em bandeiras, né, em vidro ou inox. Chega lá, é montado esse evento, é incentivado as pessoas a levar a sua caneca, ou a gente também transporta a xícara, o copo, uhum, de forma que não gere resíduo, não gere lixo. Os últimos eventos que a gente teve, eventos grandes, ali em novembro, a única coisa que a gente teve de resíduo foi o guardanapo e olha as cascas, só. né? E essas Uhum, cascas eu uso a trazer para nossa composteira, né? Então eu uhum, quero ser responsável por esse lixo, entre aspas, né? Porque como vai para compostagem, não é lixo, mas eu quero ser responsável pelo resíduo que eu uhum, estou, pelo pouco uhum. resíduo, quero ser responsável por ele.
Então, é isso, é uma empresa de alimentação e hoje o nosso foco é a sustentabilidade, é a nossa comunidade local. E por que que eu escolhi esse ODS? Porque a gente trabalha bastante essa questão de projetos sociais, né? E também essa questão da Sim. fome. A gente tem outros projetos. Vem bastante gente ali na empresa, sabe? Agora, principalmente com o Covid, né? Vem bastante gente Aham. pedindo auxílio de alimentos. A gente tem um projeto do armazém comunitário. Então, roupas, calçados, o pessoal vem ali pegar e já... Essa questão do alimento já é bem conhecido. A gente procura Uhum. até não divulgar muito essa questão do alimento, porque senão daqui um pouco a gente sai do controle, né? Sim, Mas sim, sim. naturalmente hoje já acontece bastante da gente auxiliar e tem muitos amigos também que contribuem até com dinheiro, porque sabe da seriedade e como a gente trata essa questão, né? Uhum, Então uhum. é bem Que bacana e por isso que eu legal. escolhi esse ODS 10. Legal, Ed. Então, assim, antes da gente entrar no ODS, eu queria que você falasse, porque você é signatária pela Flor de Lis, e eu acho que você também é signatária do movimento pela Ed. Então, eu queria que você falasse da importância disso para você lá na empresa, o quanto que participar desse movimento faz a diferença para ti, para tua empresa e para você como pessoa física. Eu conheci os ODS em final de 2014, Isabel. Eu fui Uhum, representar o grupo inteiro que eu participava na época. E eu me apaixonei, porque a gente muda naturalmente as nossas atitudes, seja em casa, seja na empresa. E hoje, para mim, é muito importante. Tem a Edneia antes dos ODS e a Edneia depois. Porque uhum, o que faz é pensando em ações, como eu estou trabalhando isso em casa, inclusive com as crianças, né? Então, para mim é importante por quê? Porque a gente faz amizades, porque a gente faz parcerias, né? Então, é um grupo de amigos, de empresários, de pessoas físicas, de entidades, onde um ajuda o outro. Então, quando uma uhum, empresa, uma entidade lança uma campanha, a gente procura todo mundo ajudar. Ah, com o que que eu posso contribuir? Às vezes eu não posso ir lá no dia, participar do trabalho voluntário, porque já tenho agenda, mas eu posso uhum. contribuir de outra forma. Eu posso chamar um outro parceiro, enfim. Então a gente sempre acha uma forma de se ajudar. E é por isso que eu gosto e recomendo que as pessoas participem, porque é muito bacana, tanto para a gente quanto pessoa, quanto para nossa família, sem contar o meio ambiente, planeta, né? E para quem tem Uhum, empresa, então é essencial, né? Porque a gente muda totalmente o foco. sim. E outra coisa legal também, assim, é que eu também passei a ser signatária do movimento como pessoa física e que eu acho muito legal, que engrandece a gente. Muitas vezes a gente faz um monte de coisa e a gente não tem isso organizado numa ferramenta, num documento. E a partir do momento que você passa a ser signatário, o movimento Santa Catarina faz com que a gente faz um relatório, né? Que a gente produz um relatório daquilo que a gente fez e encaminhe para eles para a gente receber as estrelas, né? Eu esse ano ganhei 4 estrelas, esse ano que vem eu ganhei um pouquinho mais. Eu sei que você já ganhou 6 estrelas. E isso é Minha legal primeira porque aí você tem, digamos assim, as coisas que você faz, você consegue, digamos, guardar elas ali para depois até contar isso, incentivar outras práticas, outras empresas, outras pessoas a fazer também. Então, para mim, assim, ó, como pessoa física, foi extremamente importante, porque às vezes, é como eu te falei, a gente faz e a gente não tem noção do que a gente faz. E aí a gente faz aquele relatório que a gente não tinha a prática de fazer, eu fazia lá onde eu trabalhava, mas eu não fazia meu da pessoa Isabel, e hoje eu faço e eu vejo quanto isso é valoroso. Tanto que eu já tenho uma pastinha no meu computador ODS 2020 para já deixar organizado para fazer o relatório ano que vem. Então, isso também é importante, Ed. Eu também acho que é bem, bem válido isso. Essa questão, a gente tem uma coordenação local, então, e tem a coordenação estadual. Então, a gente recebe tudo pronto da estadual, né? A estadual tem uma estrutura que
que ela organiza tudo isso, tem sistema. Então, por exemplo, hoje à tarde eu recebi o manual, porque dia 10 do mês que vem nós encerra o prazo para o prêmio ODS, né? Hoje à tarde eu recebi os manuais, tanto para pessoa física quanto para jurídica, né? Então, amanhã eu vou encaminhar no grupo, ou seja, as pessoas, os signatários que participam, eles recebem toda a informação prontinha, né? Ah, o que que é o relatório? É um link onde eu vou respondendo algumas perguntas. E muitas pessoas dizem, ah, mas eu não sei fazer o relatório. Na verdade, o relatório é um link onde a gente acessa e responde as perguntas, né? Não tem segredo, não tem mistério, não é um trabalho científico, né? É algo simples e Nem os prático. ODS não são. São mais simples do que a gente imagina. Exato, a gente fala muito sobre isso, né? É desmistificar. Então, eu queria assim que agora a gente falasse um pouquinho, Edi, sobre a importância do ODS 10 na Agenda 2030. A gente já falou assim um pouco, mas que a gente pudesse falar um pouquinho mais dele, trazer um pouquinho das metas que ele tem, assim, até para o pessoal que tá vendo a gente aí poder entender um pouquinho mais desse ODS, que é a redução das desigualdades. Então, nós temos 10 metas, né? Porque entre os 17 ODSs, ele está distribuído com 169 metas. Então, para o ODS 10, nós temos 10, né? Ele abrange a questão da desigualdade no geral, né? Então, como eu disse antes, o que a gente precisa fazer? Incentivar o trabalho não o trabalho feminino, mas igualar o trabalho feminino, a remuneração entre as pessoas, né? Hoje nós temos, por exemplo, o maior índice na questão da renda desde a época de 1940, é o maior período da desigualdade que a gente tem em relação à renda, né? Ou seja, poucos ganham muito e muitos ganham pouco, que não conseguem nem sobreviver, né? Então, a questão da igualdade de gênero, né? Tudo isso está incluído no ODS 10 e que a ONU tem a meta, então, de até 2030 amenizar ou, então, reduzir ou erradicar. No caso da pobreza, é a erradicação mesmo, né? Eu tenho aqui, eu vou puxar minha colinha, porque é bastante coisa. Por exemplo, a questão da carona solidária, né? Entra também na questão da desigualdade. Por quê? Porque enquanto alguém tem um carro, ou 2 carros, 3 carros em casa, outra pessoa não tem ou depende do transporte coletivo, né? Então, tudo isso entra na questão da redução que a ONU quer incentivar. Então, a gente incentiva a carona solidária, nesse caso, promove o trabalho voluntário, principalmente o corporativo, implantar programas de carreiras e salários justos na empresa, conforme eu falei antes, a questão da desigualdade da renda, que é histórico, né? A questão dos governos, o que eles podem fazer? Prefeito, Estado, enfim, buscar um incentivo à iniciativa privada da infraestrutura, ou seja, investir nessas infraestruturas, principalmente na periferia, né? Dar acesso à infraestrutura igual àquelas pessoas que têm menos acesso lá da periferia, né? Sim. Dar um atendimento igual ao centro, aos bairros que têm mais mais estruturados, né? Recuperar as estradas do município. Então, por que as estradas do interior, por que elas têm que ter buraco, ou por que elas são estradas únicas? Então, a prefeitura pode entrar, eu falo prefeitura, mas vamos dizer que é governo, né? Porque daí a gente não entra numa questão política, né? Que não é o nosso caso, não é o nosso objetivo. Então, ter estradas boas, tanto no interior quanto na cidade, né? Sim.
realizar campanhas. Daí depois a gente vai entrar nesse assunto aí de campanhas, tanto de Sim, alimentação, sim. de Uhum, roupa, enfim. Né? Enfim, uhum, esse assunto assim é bem amplo, né, para a gente falar. E uhum, uhum. também como mães, né, a gente pode ensinar os nossos filhos a ser mais solidários, a Uhum, pensar no outro. uhum. Né? Então, Sim, o que tá que eu olhando com posso mais fazer? igualdade. Uhum, O que que eu posso fazer como família, como mãe, como pai? Eu posso ser um espelho para o meu filho, né? uhum, Não uhum. adianta eu querer ensinar ele a fazer e tratar a pessoa que vem na minha casa pedir uma fruta, um pão, uma água, tratar ele de forma rude, né? Sim, sim. Uhum. Daí, Então, assim, eu acho que a partir da tua atitude, quando acontece uma situação dessa, tu tá educando a tua filha que tá em casa, o teu filho que tá em casa, de repente alguma visita que você tem. Então, começa por aí. O ODS, ele é tão simples que ele começa por aí, por essas atitudes que você tem no dia a dia, da tua forma de se portar perante a sociedade, perante essa questão das desigualdades, como é que você se comporta quando você vê uma situação, uma pessoa de rua, né? Eu acho que é esse olhar humanizado que o ODS traz para nós, é a gente olhar as coisas, o mundo ao nosso redor de uma forma diferente. E esse ODS 10 ele tem esse principal foco, a gente olhar indiferente da onde a pessoa está, né, Edneia? Ela ser igual a Edneia e Isabel que moram no centro de Chapecó, ou seja, as pessoas que estão mais afastadas, que moram mais na periferia, elas têm as mesmas condições de saúde, de saneamento, de educação que nós temos aqui. Então, acho que ele é muito importante mesmo. você falou na questão da minha filha, né? Um outro exemplo, que eu acabei de citar alguns exemplos, é a gente adotar uma criança. Você sabia que está no Uhum. ODS, né? E Sim, eu tenho a grata satisfação, em outubro do ano passado, a gente adotou uma filha de 12 anos, né? olha Então, assim, só. isso eu nem coloco ainda em rede social, porque a gente ainda está num Um processo processo judicial, de adaptação, uma tudo. questão legal, né? Mas a gente já vem há 3, 4 anos nesse processo. Então, hoje, como é que eu trato as duas meninas? Eu tenho, então, a Raquel de 10 e agora chegou a Adri de 12. Eu tenho que tratar Uhum. elas iguais, né? Ou seja, não posso ter uma desigualdade entre elas, né? Sim. Então, Uhum. isso também porque quando a gente trata de desigualdade, como eu disse, é um assunto muito amplo, é tudo que eu vivencio no Uhum. dia a dia. Uhum. Sim, eu acho que até agora a gente já poderia até citar alguns exemplos, que a gente, assim, do ODS, é bem isso que a Edneia colocou, é a questão da redução das desigualdades, ou seja, todos nós temos acesso às coisas mais importantes que a gente precisa para nossas necessidades. Então, isso é no mundo, porque os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são da ONU, eles acontecem no mundo todo e cada país tem os seus desafios, tem as suas metas. As nossas metas aqui do Brasil são diferentes das metas de outros países. Então, acho que a gente já deu assim, uma boa explanada no que é o ODS, a gente poderia agora partir para exemplos, porque a gente sabe, né, nós duas, que o ODS 10, com certeza, ele vai contribuir muito para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque é a gente ter um mundo mais igualitário, com dignidade para todo mundo. Com Isso. dignidade para todo mundo. Então, a gente poderia agora trazer alguns exemplos, Ed, tu tem vários, eu também posso citar alguns, mas tu poderia citar algum exemplo, assim, que você acredita que a desigualdade aconteceu porque foi feito um projeto, aconteceu alguma coisa? Então, você quer exemplos do que a gente já fez ou que a gente vivencia no Isso. momento? Que a gente Não, pode ser do vivencia. que a gente já fez e que a gente vivencia no momento também. Tá. Então, Isabel, eu quero contar bem rapidinho para ti de um projeto dos venezuelanos que a gente fez em 2018. Eu fiz com pessoa física num grupo de amigos, né? Em 2018, a gente viu em rede nacional a situação dos venezuelanos que vinham para o Brasil, pessoas que faziam 600 Uhum. quilômetros com um filho nas costas e uma mochila.
eles ficavam 3 dias sem comer, enfim, toda aquela história que vocês já devem conhecer. E nessa matéria a gente viu uma família, que é o Uhum. Ronald, inclusive ele trabalha comigo hoje, e ele Que tinha duas meninas, legal. uma de 4 e uma de 6 anos, né? E a gente viu aquela matéria, assim, o Câmera Record, tá? Uma Aham. matéria só sobre isso. E a gente começou a chorar na frente da TV, assim, porque o meu marido, Eu imagino. ele tem o mesmo perfil que eu, assim, da gente se envolve bastante nessas questões. E a gente falou, ele falou assim pra mim, o que que a gente pode fazer para ajudar? Eu falei, nada. A gente tá a quase 4.000 quilômetros, não tem o que a gente fazer. E Aham. daí ele foi dormir pensando naquilo. No outro dia de manhã ele falou assim, eu sei o que que a gente pode fazer. Nós vamos trazer aquela família, porque daí ele contou que as crianças ficavam até 3 dias sem comer, eles moravam embaixo de um pé de manga em Roraima, Boa Vista. Sim. Ele falou, Uhum. eu sei o que a gente pode fazer. Enfim, esquematizamos, chamamos amigos que são parceiros sempre. E em 12 dias essa família estava em Chapecó. Olha A que gente, legal. a Uhum. gente trouxe eles de avião até Curitiba, a gente juntou quase 5.000 reais. Tudo de Que legal. doação. A Aham. gente mobiliou a casa para eles, enfim, as crianças chegaram, já foram para a escola, ele já foi trabalhar, porque daí a gente tem parceiros também de grandes empresas que conseguem o emprego, que é o essencial. Uhum. Porque não adianta a gente Uhum. trazer eles e eles não conseguir dar seguimento na vida, né? Então, Sim. esse projeto, assim, eu me orgulho muito, porque desse projeto de agosto de 2018, hoje já são mais de 40 pessoas da família que vieram, mas Olha tudo só. com a ajuda deles mesmos. Ou seja, foi Sim. vindo por etapa, e esses que chegavam aqui já iniciavam, começavam a trabalhar e já mandavam dinheiro para os outros vir. E depois a ONU ficou sabendo, porque lá em 2018 eram poucas pessoas que acolhiam os venezuelanos no Brasil. Uhum. A ONU Uhum. ficou sabendo, e na verdade a Acnur, que é um braço da ONU, fez contato conosco, e a partir da segunda vinda a gente já conseguiu o transporte, já vinha pela ONU, a gente não tinha mais a despesa de Olha que transporte. legal. É um movimento, olha só. Então, assim, foi muito bacana. Inclusive, o ano passado, quando eu fui no Fórum dos ODS, estava responsável Uhum. pelos imigrantes dando uma palestra. Eu fui falar com ela, assim, para mim foi muito gratificante, porque a gente vê o resultado hoje, as crianças felizes, gordinhas, as mãos Uhum. delas, assim, era, sabe, magrinha, você vê que elas passavam fome, né? E hoje é Isso. outra realidade, elas vão para a escola, enfim. Então, me Aham. orgulho muito desse projeto. E tem que se orgulhar mesmo, né, Edi? E que essa tua história linda e maravilhosa que os nossos amigos aqui estão colocando, a Adri colocou, o Rodrigo também, tá todo mundo colocando aqui, que ela seja de inspiração, porque o ODS 10 é bem isso mesmo, é redução das desigualdades. Então, eles estavam numa situação lá de vulnerabilidade social, estavam lá passando fome, dificuldade, às vezes frio, e aí vocês se sensibilizaram com a situação deles e fizeram esse movimento. Então tu veja assim, ó, que às vezes a gente fica pensando que precisa fazer coisas grandiosas e eu tenho certeza que cada um contribuiu com um pouquinho, ó, não contribuiu assim com valores, né? Às vezes a gente fica Não, pensando assim, meu Deus, eu preciso ter muito dinheiro para fazer o bem. E não precisa, é só tinha querer. gente que dava, tinha gente que dava 10 reais. Olha, é o que eu tenho para Sim. ajudar. Pode ser, tá ótimo. R$ 1 tá ótimo, né? Porque no Uhum. montante a gente conseguiu arrecadar tudo aquilo, né? Nossa, muito legal, Ed, parabéns. E parabéns também pela sua adoção, tá? Eu até tenho a Eva, que é minha irmã, que também está nos assistindo, ela também tem o Rafael, e eu acho que assim, ó, é a oportunidade que a gente dá para as pessoas, para né, para as crianças, principalmente o fato de tu ter adotado uma menina de 12 anos já. Muita gente poderia até dizer assim, ah, é um problema para mim, porque na realidade ela já tem uma personalidade.
Mas Já. assim, ó, é o desafio e eu acho que isso é muito valoroso e tem um significado. E a gente precisa contar esses exemplos. Então, eu acho que esse momento da live aqui é o momento da gente externalizar isso para quê? Para incentivar outras pessoas a fazer também. Porque o bem, às vezes, a gente fica pensando que precisa ter dinheiro, um monte de coisa, e não, olha só, coisa simples, você conseguiu transformar tantas vidas já. E, na verdade, assim, quando a gente fala em inspiração, eu gosto de dizer assim que a gente não faz nada sozinho, né? Não. Uhum. Basta você participar de um grupo de WhatsApp, que muitos não querem participar porque a gente sabe o quanto de informação que vem ali. Mas vou te dar um outro exemplo, já que o pessoal está assistindo. Quem quiser participar, a gente tem um grupo chamado Mãos Amigas, que iniciou Uhum. as pessoas. E esse grupo hoje tem mais de 80 pessoas. Esse grupo veio através de um outro projeto, da outra EDE, do Aniversário do Bem. E ali nesse grupo as pessoas compartilham assim: tem uma família precisando de alimentos. Pronto, quem tem alimentos ou está numa condição de doar, vai lá e doa. Entra em contato com a coordenadora e doa. Né? Ou então, assim, eu tenho uma pia que eu troquei a pia Não aqui de serve casa, mais. não serve mais. Já seleta, opa, eu quero porque tem uma família lá precisando. Então, assim, esse grupo movimenta muita, muita coisa, sabe? É Que bacana. Eu legal, que muitas legal. vezes não consigo nem acompanhar as conversas ou ajudar, porque quando eu penso em ajudar, alguém já foi lá e ajudou, Que entende? legal, olha Então, só. o que eu quero dizer com isso, é que o que a gente precisa é ter essa rede de contatos, é ter a nossa intenção de querer ajudar, de querer participar. Assim como você também trabalha em algumas frentes o voluntariado, você sabe, né? Brasil Sem Frestas, tantos outros projetos que basta você se voluntariar, você ter a iniciativa Uhum. de querer ajudar. Esse final de semana eu vou ajudar. Então a coisa acontece. Agora, se a gente não Uhum. tem essa iniciativa, aí já a coisa não Sim. acontece, né? Até assim, agora a gente está passando por uma questão bem assim, importante, e a gente precisa fazer essa reflexão, que é a questão da migração para o Brasil. Agora está um pouco mais calmo, mas ainda tem muita gente chegando. Tem muita gente chegando, e Chapecó tem assim uma característica boa, que tem muito emprego, então as pessoas elas vêm para cá com muita perspectiva de encontrar emprego, de se ajeitar, de poder ajudar a família que ficou lá. Então, assim, o Chapecó recebe muito imigrantes, e eles vêm de várias regiões do Brasil, e eles também vêm de outros países. Então, assim, a gente precisa fazer esses movimentos. E agora está acontecendo muita coisa. Eu vi que vocês, através da JCI, fizeram agora uma campanha. E nós, que também, você também faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, a gente fez um movimento agora há poucos dias e nós conseguimos arrecadar muita coisa para estruturar uma casa. Colchão, fogão, botijão de gás, chuveiro. Até ontem a gente ganhou mais 3 chuveiros e mais alguma outra coisa. Então, isso que é legal, né? Esses movimentos. E esses movimentos que eles começam bem onde tu colocou, na nossa rede de relacionamento. As pessoas que a gente conversa, as pessoas que a gente interage, e nos grupos de WhatsApp. E às vezes a gente tem aquela coisa lá em casa que não está usando. Então, isso é muito legal. E assim, ó, é valoroso, né? E outra coisa, outro dia eu estava assistindo a tua live com a Márcia, né, coordenadora do Brasil Sem Uhum. Frestas. E ela disse assim que quando ela pensou em trazer o projeto para Chapecó, ela foi falar com o senhor Balém, né, do Verde Vida, para ver Sim, se lá no tinha Verde Vida. casas aqui em Chapecó que tinham frestas. E essa colocação dela me fez refletir, porque a gente está tão acostumado no conforto da nossa casa que a maioria das Uhum. pessoas não sabe que tem casas com frestas, que E tem tem pessoas muita. Uhum. catam lixo no lixeiro, a sua comida do dia. Por exemplo, eu tenho um container quase na frente da porta da nossa empresa. E eu vejo diariamente, mas por quê? Porque eu tô com foco nessa observação. A partir do momento que a gente tira para cuidar, se tem pessoas que catam comida no lixo, a gente vai começar a ver. Porque senão a gente não vê, a gente tá tão Uhum. corrido, tão atarefado que a gente não percebe isso.
mas tem muita gente que faz isso para se alimentar, né? Então, quando a gente muda o olhar, né? Aquela questão que a gente estava falando, só o fato de a gente mudar o olhar, a gente já vê além, né? É verdade. Muito bom, Ed. Nossa, uma live assim com muito aprendizado. Eu amo essas coisas. Eu, assim, as minhas mães estão assistindo, elas sabem. A gente era voluntária com meu pai e com a minha mãe, a gente aprendeu isso em casa. Então, assim, a gente fazia muita campanha, muita coisa, e desde lá para cá a gente tem feito. E eu acredito muito nisso, porque como tu colocou, cada um de nós é privilegiado. Eu, Isabel, sou privilegiada. Você é privilegiado, quem está nos assistindo é privilegiado. E a gente precisa olhar um pouquinho. E para a gente olhar um pouquinho, a gente às vezes tem que olhar diferente, né? E aí a gente precisa fazer esse exercício. E esse exercício que você colocou, que como você mudou o teu olhar e você começou a perceber, você viu quantas pessoas estão em dificuldade. Olha que valoroso isso hoje na nossa conversa. E que a gente possa, Ed, através do teu exemplo, inspirar outras pessoas que estão nos assistindo a fazer esse movimento. Apesar de que agora eu acho assim, que o Brasil e o mundo, a gente tem muitas pessoas que fazem trabalho voluntário. Ainda que a gente vive assim numa sociedade onde as pessoas se unem para fazer o bem, se unem por uma causa, enfim, eu acho que isso é muito bom e contribui muito com esse ODS 10, que é a redução das desigualdades. Tem tudo a ver quando você fala de ajudar o próximo, de dar um prato de comida, às vezes um cobertor. Não sei se tu quer citar mais algum exemplo, assim, de agora, ou que você tem algum outro exemplo que veio dentro desse ODS 10, que você tem que trabalha essa questão da redução das desigualdades. Bom, eu sempre dou prioridade, então não tenho vergonha de dizer, pelo contrário, eu tenho orgulho de dizer que eu dou prioridade para mulheres na minha empresa e para imigrantes, porque a gente sabe que eles não têm essa oportunidade, né? Inclusive, se a gente for falar sobre isso em redes sociais, se eu fizer uma postagem, né, de 2 venezuelanos que chegaram, muitas pessoas criticam porque eles acham que está tirando a oportunidade de chapecoenses, né? Então, mas a gente também ajuda o chapecoense, a gente também quer ajudar o chapecoense. Só que muitas vezes as pessoas da nossa comunidade, elas querem escolher o emprego, escolher o valor do salário, e daí ficam naquele leilão. E o imigrante não, ele chega e eu tenho empresa, eu sei o quanto é difícil a gente achar pessoas comprometidas com o horário, com a função, com aquilo que é determinado, né? Então, o que eles querem é só dignidade, eles querem trabalhar, né? Então, dentro desse ODS também, então, na empresa, eu priorizo bastante essa questão para valorizar mesmo a mulher. Inclusive, eu tenho uma senhora que começou a trabalhar comigo agora de março para cá, e ela não sabe ler. Olha só, você está ajudando ela, garanto. Ela faz as saladas. Já estou vendo a dona Ed da aula. Ela faz as saladas, em cima da travessa da salada tem a identificação da empresa, ela não sabe ler. Aí, então, diariamente eu ajudo ela e prometi para ela que assim que a gente mudasse a situação aí do isolamento, do Covid, eu vou buscar ajudar ela para ela ir para a educação de jovem e adulto, né, que tem. Sim, ela começar, nunca é tarde, eu acho que sempre é tempo de aprender e sempre é tempo de a gente incentivar as pessoas a estudar. Legal. E ela conta a história dela, né, uma história bem sofrida, uma mulher de 40 e poucos anos, mas não sabe ler, né, mal sabe escrever o nome. Sim, e quando tu traz essa questão dos imigrantes, né, Ed, assim, a gente tem que lembrar para o passado, se a gente for olhar o passado, todos nós somos imigrantes. Eu sou imigrante, você é imigrante, meus avós, os meus antepassados vieram da Itália, vieram da Polônia, da Alemanha, e agora ainda continua. Por que as pessoas saem do seu lugar do ambiente? Ninguém sai, porque no caso dos venezuelanos,
dos haitianos porque querem, é para buscar dignidade, é para buscar trabalho, é para poder oportunizar para a família uma vida melhor. Então, assim, a gente tem que começar a olhar com outros olhos para essas pessoas e promover essa inclusão, essa desigualdade que você está fazendo e está sendo exemplo. Eu sempre digo que a partir do momento que a gente olha para o outro e se coloca no lugar do outro, tudo muda, né? E se fosse eu que tivesse perdido a minha casa, o meu carro, de uma hora para outra porque o governo me tirou, nós não estamos Sim, livres de passar por uma situação sim, dessa. é verdade. É. Então, a partir do momento que a gente se coloca no outro, a questão da empatia, a gente se coloca no lugar do outro e tenta melhorar a vida dele como se fosse a minha, aí tudo acontece. Tudo começa a É acontecer verdade. na vida. É. Uhum. Aprender a se colocar no lugar do outro. Aí o pessoal está dando bastante elogio para você aqui, ó. Ai, muito Ai, atitude obrigada, pessoal. louvável, olha só que legal, né? Isso que é bacana. E que sirva de inspiração. Então, Sim. você já falou isso, né? Que a gente pode incentivar os filhos, fazer esse movimento em casa, na escola. Fala um pouquinho para nós o quanto isso é importante, não só para esse ODS 10, a redução das desigualdades, mas assim, ó, tentar trazer a criança para dentro desse universo para ela entender o papel dela também dentro da comunidade onde ela vive, onde ela está inserida. Então, eu acho muito importante, com as minhas filhas, pelo menos, eu acho muito importante que elas tenham esse olhar pelo outro, né? E não só a questão da desigualdade, mas a questão da sustentabilidade em todos os meios, né? Então, a gente em casa, a gente já pratica muito isso, assim, da questão da separação do lixo, de compostar o nosso resíduo orgânico. Então, tudo isso elas aprendem e tenho certeza que elas serão adultos melhores, né? Porque a Uhum. partir do momento que elas têm essa preocupação com a geração do lixo, de reduzir o lixo, ou de ajudar um amiguinho. Essa semana ainda a Raquel, né, de 10 anos, estava contando que uma amiguinha dela, esse ano, inclusive, ela tem um Uhum. problema na bexiga e ela fazia xixi na educação física, onde ela estivesse, Uhum. e os amiguinhos dela faziam bullying. E daí eu perguntei para ela, eu disse, você fazia o quê, filha? Ai, mãe, eu corria lá abraçar ela e pedir com o que eu podia ajudar. Então, Olha assim, só. ela já tem essa, né? Também ela cresceu, a gente há muito tempo participa do escotismo, trabalha isso com as crianças, de ajudar o próximo, de estender a mão, né? Então, assim, quando a gente tem esses exemplos, eu vejo que eu estou no caminho certo, né? A gente sempre Uhum. incentivou eles, que eles pensassem, se colocassem no lugar do outro, né? Eu Uhum. acho muito importante na escola, na rede de amigos, na questão da sustentabilidade, no que for, a gente tornar eles crianças melhores. E uma questão também é que as mães, muitas vezes, por trabalhar tanto, eu falo mães, né? Porque aqui em casa eu que coordeno mais as meninas, né? Então, assim, não me Uhum. levem a mal se eu tiver nesse sentido. Mas, assim, a gente às vezes se culpa por trabalhar tanto e a gente não quer dizer não para os nossos filhos. E isso Sim. torna eles seres humanos, é, vamos dizer, eu não sei qual a palavra, mas, assim, não são dos melhores, né? Por quê? Porque Uhum. eles querem ganhar sempre. Talvez um pouco Eles mais egoístas, tu quis dizer, no egoísta. sentido de não Eu compartilhar, né? eu não Uhum. quis usar o termo assim Egoísmo é para uma não parecer. palavra forte, mas ela tem um significado e que de repente tem a ver com isso, né? A gente precisa preparar os filhos para o mundo. Então, eles precisam ouvir ou não, né? Eles precisam de regras. Agora, com o Covid, aqui em casa é o caos. Elas têm horário para acordar, têm horário para dormir, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que eu não me arrependo de ser, assim, um pouquinho mais severa, sabe, com elas, né? Uhum, Eu uhum. sei que no futuro elas vão ser seres humanos melhores, com responsabilidade,
né? Aposto muito Legal. nisso, na verdade. Sim. Eu também, eu sempre acreditei, assim, que a criança, na realidade, ela é a grande transformadora, porque ela muda as nossas atitudes. Muitas vezes ela nos ensina muitas coisas, porque ela é pura, ela não tem, assim, a maldade que nós adultos muitas vezes temos. Ela é Então, ela inocente. consegue ensinar muita coisa para nós. E eu sempre acreditei muito, tanto que quando eu trabalhava na cooperativa, na Aurora, muitos dos projetos eram focados na criança. E eu acho assim que é papel nosso, de pais, mães e da escola e dos governos, ajudar nessa construção, porque a criança, como ela vem pura, ela precisa aprender o que é bom, o que vai ajudar ela e o mundo ao seu redor. Então, às vezes a gente pensa assim, eu quero salvar o mundo, eu quero fazer não sei o quê. Não, não precisa, faz aqui em Chapecó, na tua rua, na tua comunidade, na tua empresa, que já vai fazer a diferença. Ensina os teus funcionários, os teus familiares, os teus filhos a cuidar, né, que nem a Ed faz com as meninas delas. É importante elas terem horário, é importante elas terem as regras, porque depois, quando elas vão para o mercado de trabalho, vai ser muito mais fácil. É verdade. E eu, assim, sempre que eu posso mostrar para elas uma situação de desigualdade, eu mostro. E faço elas refletir sobre aquilo, né? Sim, Então, eu acho muito bacana, porque às vezes os nossos filhos vivem no conforto aqui dentro e eles não sabem que o leite vem da vaca, como já aconteceu comigo de ter é lobinhos. verdade. Já vem na Eles caixinha. acham que o leite vem da caixinha, né? Então é importante a gente mostrar para eles a realidade de outras comunidades, né? O que é diferente da realidade deles. Por que aquelas pessoas moram na rua? Explicar para eles. Porque tudo isso vai incentivar eles a ser seres humanos melhores, né? E também a Uhum. pensar no próximo, que é aquilo que eu sempre digo, né? Se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Muito legal, nossa, quanta coisa boa. Então, a gente ainda tem uns minutinhos de que forma as empresas, as organizações, as pessoas físicas, elas podem contribuir com o ODS 10 ou com os objetivos, já que tu é coordenadora aqui do comitê aqui em Chapecó. Então, as A gente já falou empresas, bastante, tu já deu bastante exemplo, mas vamos mais, para incentivar o pessoal aí a... eu acho que a grande sacada desse movimento, Isabel, é a gente fazer a união de esforços, né? Então, eu, Uhum, pessoa física, faço um pouquinho, a prefeitura faz outra, a entidade faz outra, a grande empresa faz outra, o pequeno empresário faz uma pequena atitude. Então, eu acho que como é que a gente pode melhorar o mundo? É cada um fazendo um pouquinho, né? Como diz aquela a frase lá da Madre Teresa, né? Eu sou só um grão de areia, mas junto no mar é um todo, né? Então, se uhum, cada um fizer um pouquinho, eu acho que tudo melhora, né? E é por isso que é uhum. importante participar desse movimento, por ser assim um movimento em que a gente se encontra somente uma vez no mês, durante 1h30. Agora a gente está fazendo as reuniões online, né? Mas então assim não exige grande esforço, né? Para quem diz, eu não tenho tempo, né? Então não tem desculpa, porque aqui a gente se ajuda, se não pode ir na reunião, que é uma das obrigações, né? Se não pode ir na reunião, a gente se ajuda, enfim, a gente trabalha junto, né? Sim. Uhum, uhum. Não, isso é muito legal e assim, ó, é bacana pela troca que a gente faz, porque a gente constrói o planejamento junto, a gente pensa em ações junto, e aí o resultado é para todos. Claro que cada um trabalha na sua particularidade, você trabalha dentro da tua empresa, trabalha com os teus colaboradores, na tua família, e eu aqui também. Mas quando a gente se junta, a gente pensa no todo, na melhoria para a sociedade, para Chapecó, e eu acho que é isso que a gente precisa provocar nas pessoas. Se a gente quer uma mudança
para melhor, a mudança ela tem que partir da gente. Cada um de nós tem que fazer. Nas suas atitudes, no dia a dia, em casa, com coisas simples. Desde do consumo da energia, desde o destino dos resíduos, desde tratar bem as pessoas, desde não desperdiçar, desde economizar, no caso assim, ó, alguma coisa que você tem em casa, em vez de você descartar, dar para alguém, participar do movimento de voluntariado. Então tem várias formas de as pessoas fazer o seu papel. E cada um de nós é responsável, porque todo mundo quer uma sociedade melhor. Eu quero, tu não quer? E aí? O que cada um de nós está fazendo? Eu vou te dar um exemplo assim. Hoje à tarde eu vi nas redes sociais do Verde Vida. O Verde Vida é signatário com nós, os ODS. É um dos primeiros signatários que começou o movimento lá em 2014. Eu vi nas redes sociais deles que eles estão com uma campanha de alimentos. Porque as famílias que eles atendem, os jovens, há muitas pessoas desempregadas e que estão necessitando, né? Aí eu chamei o Vanderlei e propus para ele, então, que a gente, até vou lançar amanhã no grupo ali, que a gente se engaje nessa campanha. Né? Então, como já aconteceu outras campanhas, vai ter um seminário lá das meninas que trabalham com sustentabilidade, todo mundo participa. Então, vai ter uma doação de sangue, por exemplo, o Emos que fez agora, um mês e pouco atrás, né? Nós nos engajamos, né? Então, assim, todos nós, quanto signatários, a gente se engaja para ajudar aquela entidade. Então, agora é a hora da gente nos unir e vamos ajudar o Verde Vida, vamos promover essa... Sim. Porque eles têm ali, mais ou menos, pelo que o Vânia me disse, umas 80 famílias que estão passando necessidade de alimentos. Né? Então, o comitê em si, ele não faz projetos. Né? Nós, quanto coordenação de comitê, mas a gente apoia os signatários e a gente monta essa rede para que a gente consiga trabalhar juntos e um ajudar o outro para que o resultado seja maior e melhor. Olha que legal. Isso aí, então vamos lançar essa campanha aí junto e vamos fazer esse movimento para arrecadar esse sábado agora até teve também da Devosc, não, a Associação dos Voluntários do Hospital Regional, também teve uma campanha dos consulados, do Inter, do Grêmio e da Chapecoense, 3 consulados aqui de Chapecó que se reuniram para ajudar lá também. Então, assim, ó, cada um fazendo um pouquinho, a gente sim vai construir uma sociedade mais igualitária. Então, a gente tem ainda alguns minutinhos, eu queria que tu deixasse uma mensagem, quisesse falar mais alguma coisa. Não tem nenhuma pergunta, eu acho que a gente hoje, na realidade, inspirou as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Então, eu queria que tu deixasse, assim, uma mensagem para todas as pessoas e para quem vai nos ouvir depois também. Então, eu sou fã da Madre Teresa de Calcutá, né, pelo grande exemplo de pessoa que ela foi. E eu quero deixar 2 frases dela que eu amo, né, que acho que combina muito com esse momento. Que é: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. E a outra é: a pobreza não foi criada por Deus, mas foi criada por mim e por você quando não compartilhamos o que temos. Olha que lindo, olha só. Então, o fato de eu ter lá no meu armário somente 2 quilos de arroz. Eu não vou doar um porque eu vou ficar com pouco. Não, se a gente doar aquele, com certeza a gente vai receber de volta. Né? Então, é a lei do universo. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Seja coisas boas ou coisas ruins. Então, é isso que eu quero dizer para você. Que não importa o quanto a gente tem, pode ser pouco, mas que a gente precisa compartilhar. Precisa se colocar no lugar do outro. Muito legal, obrigada. Eu também adoro as frases dela, as reflexões dela. E essa primeira que tu falou, assim, ela sempre mexeu muito comigo. E a gente aprendeu isso com a nossa mãe, a Jaque está dizendo aí parabéns pela live, e ela deve lembrar, talvez não, porque ela era pequena, mas eu me lembro que a mãe sempre dizia isso, né? A gente, mais vale as mãos que de repente
colocam a mão na massa e provocam a transformação, do que as palavras que ecoam no vento, que é uma oração, que é de repente, assim, uma mensagem, uma frase. Então, acho que é esse o propósito das frases dela, fazer a gente fazer essas reflexões. O que eu estou fazendo? É a boa intenção, né, Isabel? Aquilo que eu tenho no coração, né? Não adianta eu orar, eu ir na igreja, eu pedir as coisas para Deus, se eu não faço a minha contrapartida como ser humano, né? Uhum. E ainda bem, né, Ed, que a gente tem muita gente aqui em Chapecó. Eu também participo de alguns grupos e até nem faço muito movimento ali, porque eu tô no outro, entendeu? Então a gente também tem que cuidar, porque daqui a pouquinho a gente tá. E assim, ó, eu tenho grupos de amigas minhas, assim, que elas fazem tudo pelo WhatsApp. Elas conseguem, assim, muita coisa ali. E assim, fizeram agora, assim, muita transformação e a gente fica muito orgulhoso disso, porque são pessoas do bem, igual a nós. Eu acho que a gente precisa de muitas pessoas de bem e muitas correntes do bem. Então, legal a sua mensagem, legal as duas frases. Muito obrigada, Ed, pela essa reflexão linda que tu trouxe hoje para nós. Essa importância, né, desse ODS 10, que é a redução das desigualdades. Espero, assim, que as pessoas entrem um pouco mais, queiram saber o que é esse movimento, entrar no site do movimento SC, que tem aqui em Santa Catarina, tem o da ONU também, tem outros movimentos no Brasil, para a gente poder fazer esse movimento. E a gente sabe que esses ODS, eles vão sofrer um pouquinho agora com essa questão da pandemia, porque talvez a gente tinha avançado e agora a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque a gente vai ter que recuperar o financeiro, e o financeiro também é importante. A gente viu essa semana com a Eliane na segunda-feira, indústria, né, infraestrutura e tecnologia, inovação, e é importante, então a gente precisa olhar para isso. Então, muito obrigada você, Isabel, obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam. eu que agradeço, fico à disposição. Se alguém tiver dúvidas, quiser saber como participa. A Eliane está assistindo nós ali, obrigado, Eli. Sim, aí ele está precisando de sangue lá, né? Estamos precisando de doadores de sangue lá no EMOSC aqui de Chapecó. Uhum. Isso aí. Então participem, se quiserem conhecer, no momento está bem bacana também, porque é online, não precisa nem sair de casa, entra no grupo do WhatsApp e é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Isso aí. Obrigada, então, Edi, gratidão e até uma próxima aí. E obrigada a todos que estiverem com nós. Até mais. Olha ele sempre. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.